direção de quem? Do campo aplicado. Tá? Tem um campo, tá certo? Separei. Tá? Esse é um caso distinto. Né? Tem materiais em que os seus constituintes não têm efeito dipolar, mas esse efeito aparece se você aplicar um campo. Tá? E tem materiais que já têm um dipolo permanente e a tendência desse dipolo permanente é ser linear na direção do campo. Certo? Pode ser, pode ser. Tem também a vibração térmica que não permite, né? Quando fala de materiais, cada material é um caso, né? Você tem materiais que as interações dipolares são muito fortes. Né? Então ele se mantém num estado de alinhamento ordenado ou antiparalelo, depende, né? Então o pessoal da física estuda muito modelo de Ising, né? Qual é a configuração de menor energia, que não é uma coisa trivial de se fazer. Você trabalha com uma dimensão é mais ou menos, né? Nem até com uma dimensão é complicado, depende das várias intensidades, tá certo? Então a questão é minimizar a energia. Imagina um sólido, né, para saber qual é o estado de menor energia. Ficou traumatizado? Ising, né? Eu ouço falar modelo de Ising desde que eu sou estudante, tá certo? Mas é para você pensar, ele pensa que é um problema assim, mas não é. Qual é a menor energia do sistema? Mesmo unidimensional, tá certo? Se os dipolos forem idênticos, você tem uma solução exata, parece, né? Se não são, aí super complicado. E cada um é diferente do outro, você pode ter uma sub-rede, né? Esse tipo de coisa. Então, mas é interessante. Né? Tem mínimos locais, tá certo? Sistemas estáveis, né? Se estabilizam mínimo de energia locais, se estabilizam em algumas situações, né? Algumas configurações de alinhamento. Né? Isso é interessante. Certo? Se vocês forem analisar, nesse ponto de vista aí, como é que dois dipolos interagem, tá certo? Tem dois dipolos. Exatamente essa questão, né? Como é que eles interagem, né? Eu preciso de quem? Eu preciso dessa expressão, campo de um em cima do outro, tá certo? Então você tem dipolos P1 e P2, né? O campo desse dipolo sobre esse, né? Ou seja, a energia de interação seria menos P2, tá certo? Campo de 1 sobre 2. Ou vice-versa, né? A interação pode ser esse dipolo vezes o campo de 2 sobre 1. É um dos dois. Essa é a interação. Né? Você pega aquela expressão anterior para o campo de um dipolo e joga aqui nessa expressão, a gente obtém a energia de interação de dois dipolos, certo? Então você teria aí, né? Vou chamar isso aqui de x1, né? Vou botar aqui o sistema de coordenadas. Né? Isso aqui de x2, né? Posição de dipolos, certo? Então, usando a expressão para o campo, você obtém essa expressão aí, né? Vou botar aqui, vocês deduzem depois, certo? Vocês podem deduzir sem nenhum esforço, né? Sem muito trabalho, essa expressão aqui. Né? Aí está a geometria, né? Esse vetor n é o vetor que vai de um para o outro, por quê? Né? Porque o campo de um dipolo depende desse vetor diretor, né? O AR, né? Que vai ser o n no caso. Depende da distância, o cubo da distância, que é o módulo do vetor de diferença, né? Depende desse fator R3, né? Embaixo, né? Que é x2 menos x1 em módulo, né? Ao cubo, né? Certo? Então, dá essa expressão aqui, interação, né? Certo? Que é, se você olhar nisso aqui, vocês vão ver que isso vem do campo, né, de um sobre o outro, tá certo? Produto escalar de P escalar N, é isso aqui, ó. P2, eu chamei de E2, mas é um 2 que eu chamei aí nas minhas notas, tá certo? Muito bem. Bom, você vai agora ver, tá certo? Como é que a gente até agora falou de
equações de Maxwell na eletrostática, né? Mas por enquanto só tinha cargas livres no vácuo, né? A gente quer saber agora como é que eu levo em conta a matéria isolante elétrico, certo? Eu vou, nesse curso, também dar meios condutores, certo? Porque nesse curso aqui não tem condução elétrica, eu acho que é importante, tá? Então, isso, como já tem essa aula em vídeo, certo? Então vocês podem, eu vou pedir para vocês assistirem essa aula, que é uma aula na graduação, mas que eu quero que vocês assistam, porque é uma parte importante, tá certo? Depois a gente vai falar sobre algumas coisas que remetem a esse tipo de assunto que se fala em condução elétrica na graduação. Tá? Daí tem essas aulas que eu vou dar a referência para vocês assistirem. Tá? Daí a gente vai rever essa parte de condução que não tem aqui nesse curso. Nunca foi dado aqui no curso. Tá? A gente assume já conhecido, mas seria bom que vocês revisassem isso aí. Tá? Porque tem coisa interessante a se discutir, inclusive interação, né, de campos com elétrons. A gente entendendo um pouco disso aí, é interessante. Então vocês têm aí como referência as aulas, são 2 horas e meia de aula, mais ou menos, certo? E o capítulo 4 do texto da graduação, que eu passo para vocês. Certo? Vou passar para vocês. Tá bom? Então a gente está aqui falando de materiais isolantes, né? Então a gente quer ver como é que a gente faz agora para colocar as equações de Maxwell levando em conta a matéria polarizada e isolante. Certo? Vamos falar sobre isso aqui, né? Eletrostática em meios... Não é bem... Esse título não é muito adequado, né? Em meios materiais, mas... em meios materiais, né? Vamos falar de materiais, vamos especificamente falar de meios isolantes. A gente está agora começando a misturar um pouco as coisas. Você tem a possibilidade de... Você tem carga espacial, certo? Você de alguma forma arrancou da matéria carga e botou no espaço. Pensa nisso para a gente poder saber como é que é o campo de uma carga isolada, certo? Então você tem carga espacial isolada, a gente chama isso de carga livre. Tá? Mas nós sabemos que a matéria é constituída de átomos, moléculas, né, íons, etc. Ligadas. Certo? Cada elementozinho da matéria é o quê? Uma nuvem eletrônica em torno, tá certo? De um núcleo ou mais núcleos, né? Molécula da água, tá certo? Você tem aí, né, distribuição de elétrons em torno desse núcleo. Você tem centros de cargas. Naturalmente, as moléculas são neutras, mas os centros de carga podem estar separados, certo? Você pode ter o quê? Dipolos. Então, na engenharia elétrica, geralmente a gente trabalha com dipolos porque uma coleção de dipolos é um dielétrico. Né? Se você tem vários elementos desses com separações de carga, certo? Entre eles você tem vácuo. Né? E aqui você tem um dipolo aqui, tá certo? Tem outro aqui, né? Tem outro aqui. Ou você pode ter carga espacial por aqui por perto, certo? Né? Carga espacial, por algum processo você isolou. Né? Imagine, por exemplo, você pega uma carga elétrica, joga dentro d'água, né? A água é neutra, certo? As moléculas de água são moléculas neutras. Você bota uma carga lá. Como os centros de carga de cada molécula de água não são coincidentes, você tem dipolos, tá certo? Então esses dipolos vão tentar se polarizar em torno de uma carga isolada e fazer algo assim, certo? Né? Esse tipo de coisa, certo? Uma carga, você tem essa polarização do material isolante em torno de uma carga. Né? Você pode também ter um material isolante, tá certo? Constituído de uma coleção de dipolos e aplicar um campo nesse material. O que acontece? Né? O campo não é o mesmo se não tivesse material. Porque você altera a distribuição de dipolos no material, coletivamente esses dipolos produzem um campo e o campo total é a soma dos campos. Né? Então o campo é modificado. Esse tipo de efeito que eu quero levar em consideração. Né? Como é que é a matéria isolante, tá certo? Como é que é o campo da matéria isolante? Levando em conta os próprios constituintes da matéria. Né? Então, formalmente, a gente pode dizer o seguinte, que um material, tá certo? Ele vai ter 2 tipos de eletricidade.